Nós vamos falar hoje sobre um tema importante. Nós vamos falar sobre miséria. Isso mesmo. Então, pastor Guerra, o versículo de hoje... Tem um texto aqui, né, em Mateus 26, versículos 7 ao 11, que fala assim: Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Eu queria colocar aqui uma observação aqui de um texto que fala assim: que fez Jesus de tal censura? Chamou-lhes atenção sobre o programa que eles deveriam executar para a erradicação da miséria. Não se trata de atos isolados e imediatos de vender coisas para distribuir esmolas. A solução do problema da miséria envolveria todo o programa futuro da igreja. Os pobres sempre os tende convosco, em todos os lugares, em todos os povos. Né? O que Jesus queria colocar aqui? Que aquele momento ali era um momento único e que muitas vezes tem situações que elas são únicas. Eles não poderiam usar aquilo ali como exemplo, porque o próprio Jesus estava ali e ele é o pão da vida. E muitas vezes as pessoas, né, o que eles tentaram enxergar, mas não era o certo, mas muitas vezes acontece que a pessoa vai e tenta ajudar uma pessoa só em certos momentos. Mas e o resto? É o que Jesus falando. Eu estando sempre na vida das pessoas, elas vão ter sempre o pão da vida e vão ter aquilo que Jesus vai sempre dar. A cada dia vai ser acrescentado, né? Você pode chegar e muitas vezes pescar um peixe para a pessoa. Vai ter aquele peixe só naquele dia. Mas se você ensinar ela a pescar, ela vai aprender a pescar e aí ela vai ter todo dia aquele alimento. Então o que Jesus manda, ele coloca é isso, né? Se aprendermos a palavra, se colocarmos Jesus dentro de nós, nós vamos ter sempre o alimento. Mesmo que seja um maná todo dia. Aquela pessoa pode ir ali todo dia pescar um peixe. Ela já tem a vara, já sabe pescar. Se você for lá sempre pescando para ela, a mente dela vai estar sempre na questão de miséria. Hoje eu tenho, mas e amanhã? O que vai acontecer amanhã? Quem vai vir pescar para mim amanhã? Quem vai me dar isso amanhã? Entendeu? Então ela tem que aprender a pescar para tirar essa mente de miséria. E só Jesus pode tirar isso. Então, a miséria, ela não diz propriamente uma escassez de recursos e de bem. Diz a respeito de um estado de uma pessoa, não é isso? Sim. Serginho, quando nós pensamos na miséria como um problema, nós vamos realmente ver que não é simplesmente a falta de alguma coisa. A miséria vai além disso. A miséria é como se fosse a falta de tudo. Né? Então, quando... E a principal delas, de Jesus. Exatamente. Então, a pessoa, ela se vê miserável quando, mesmo ela tendo, porque há situações onde a pessoa, ela se vê miserável mesmo tendo. Mas ela não consegue ter nenhum prazer ou usufruir daquilo que ela tem. Então, miséria não é o mesmo que pobreza. Não. Miséria não é a mesma coisa que pobreza. Então, ela pode ser pobre e mesmo sendo pobre, não ser miserável. Não Às viver vezes pode em ser miséria. rico, abastado. Exatamente. E E miserável. viver miserável. É o que Jesus de forma falou miserável. da igreja de Laodiceia. Laodiceia lá em Apocalipse. Exatamente. Né? Vocês são ricos e tudo, mas são tudo, miseráveis, são pobres, miseráveis. cegos e nus. Exatamente. E era uma igreja rica. Sim. Né? Então, quando Jesus ali ele faz e compara como
quando ele dá colírio, vestes, né, e ouro, é porque aquela igreja ela tinha tudo. Quando a gente olha o contexto da cidade de Laodiceia, Laodiceia era um grande centro financeiro, era um centro oftalmológico, por isso que Jesus tinha fala o com pó relação, da Frígia, né? com relação aos olhos, a cegueira, né, e era também uma das grandes produtores de uma lã muito especial. Então, Jesus ele vai exatamente naquele ponto onde era o centro de riqueza para mostrar que aquilo, mesmo eles tendo tudo aquilo, aquilo não trazia para eles satisfação, não trazia para eles alegria, não era aquilo que eles deveriam buscar. Ele até compara, né, a questão deles serem mornos. Né? Não eram quente nem frio. Exato. Por causa até de uma questão de um aqueduto que passava por lá, a água já chegava morna. E aquela água que se vomita quando se bebe. Né? Então eles até por isso que ele falou que não és nem morno, não és nem frio, nem quente, porque estás morno e estou a ponto de vomitar. É por causa desse estado assim tão inerte da pessoa, insensível, não é isso, Rogério? Então, quando a gente pensa nessa questão, né, de colocar a miséria como foco, a miséria não é a escassez só de pão. A miséria é uma escassez até de iniciativa para buscar o pão. Então, quando nós olhamos, por exemplo, alguns contextos e nós vemos hoje, né, em vários países, inclusive no próprio nosso país, né, uma ênfase em sair da miséria, abaixo da linha da pobreza, né? E isso, inclusive, sendo usado pelas lideranças políticas no país, isso, na realidade, não muda a situação. Por quê? Porque vai fazer com que milhares e milhares de pessoas continuem dependentes e continuem na mesma situação. Não mudou. Não muda, a situação não muda. Então, você ter uma canequinha de comida não muda a sua situação. Por isso que Jesus, ele quando vê a questão da pobreza e ele diz, os pobres sempre tereis convosco, ele coloca isso como uma responsabilidade nossa como igreja. Porque a verdadeira mudança, Serginho, ela só vem quando ela é encarada de uma forma integral. Não estou descartando aqui a visão de que nós só devemos pregar o Evangelho. Não é isso. A igreja, ela veio para gerar transformação. E transformação em todos os níveis. No nível emocional, no nível espiritual, no nível, inclusive, no estilo de vida. Físico, material. Então, aí sim, nós temos uma visão muito mais ampla do que representa ser ou não miserável. Isso é importante, falando dessa performance, dessa perspectiva, porque a gente percebe um universo de pessoas, como nós falamos aqui, pessoas que têm condições, têm recursos, têm bens materiais, mas a gente percebe que em todas as áreas da pessoa, na sua vida, ela tem uma iniciativa de miséria, miserável, né? O que aconteceu quando, por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito e no período da peregrinação, eles começaram a experimentar, ou seja, a bênção diária do maná, ou seja, diariamente era um maná fresco, novinho. Qual é a atitude de um miserável? Ajuntar, guardar para não faltar amanhã. Entendeu? Mas o que... Aí acontecia que esse maná apodrecia. Apodrecia. Por quê? O que o Senhor queria justamente mostrar e ensinar para o povo de Israel era o quê? Que Ele era o Senhor em todas as áreas, em todos os aspectos da vida deles. Então, ou seja, se o Senhor disse que tirou eles do Egito com mão forte e trouxe para um lugar que eles não podiam, não podiam plantar, que era deserto, não podiam semear, não podiam colher, então eles tinham que depender do Senhor. Então, a verdadeira prosperidade, ou seja, a verdadeira a vida próspera é dependência completa do Senhor dia a dia. É dia a dia. Porque quem dá a prosperidade é o Senhor. E a prosperidade do Senhor gera paz no coração. Muitas vezes as pessoas elas acumulam, se preocupam com amanhã, então gera ansiedade, guarda para não faltar para amanhã e não confia que Deus amanhã pode dar
fresquinho, novinho, aquilo que ele tem preparado E para cada um seria de uma nós. cara... E gera medo também, Medo, né? Porque é. a pessoa tem medo de perder aquilo. Se não gera paz, é medo. É, né? vai gerar um medo. Porque Insegurança. ele acumula, fala, "Não, como é que eu vou fazer? E se acabar isso aqui? Não sei." Exatamente. Ele perde essa confiança, essa E- segurança. E esse tipo de miserável que aqui nós falamos, ele também é aquela pessoa que ele não quer compartilhar também. Não é verdade? Disso do miserável é aquele que não quer compartilhar, Por quê? até porque ele é avarento. E isso, que vai Né? faltar para mim, entendeu? Então, assim... Eu me garanto e vocês Isso. aí pro lado de lá, Isso. que se explodam pro lado de lá. Vocês que se resolvam, são brancos, se Entendeu? entendam. Então, essa é a perspectiva. Eu aqui eu quero, assim, falar algo tão precioso. Por exemplo, nosso pastor fez aniversário ontem, né? Pastor Márcio. E ele tem essa visão, a visão de prosperidade. Né? A gente vê isso pela nossa igreja. Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, a igreja da Lagoinha é rica. Não é rica dentro dessa perspectiva, mas ela é rica da dependência de Deus. Então é uma igreja que não tem um orçamento assim de contas a receber. Qual é a contas a receber que a gente tem? Não dá para se prever nada. Tem a pagar. Né? Para receber é o quê? É dia a dia aquilo que é depositado, né, nas ofertas, nos dízimos, da fidelidade do povo. Então, ou seja, é dependência dia a dia, faz planos, faz projetos, a igreja adquire propriedades, mas tanto pode entrar X de ofertas e dízimos, como pode entrar menos X. Meio X. Ou meio X, não é? Então, eu vejo que isso chama-se o quê? É um ensino para as nossas vidas de depender do Senhor, porque é Ele que dá a prosperidade, é Ele que faz, ou seja, Ele é o fermento que faz crescer o bolo, né, de acordo com a fidelidade do povo. E hoje, as igrejas, de uma forma geral, o Evangelho não tem se manifestado nessa condição de ensinar sobre esse aspecto miserável do ser humano como um defeito de caráter, como algo a ser transformado. Mas ensina-se muito a respeito daquilo que você pode ter em nível de uma prosperidade que é como se assim, eu vou combater a causa, ou melhor, vou combater a consequência, né, trabalhar na consequência, esqueço da causa. Então quer gerar esse conceito de prosperidade para muitos, sem tratar com essa questão aí da miséria, não é isso? Exatamente. Mas aí frustra alguns, né? Muitos. Porque aí outros ficam frustrados porque eles não alcançaram aquele nível que foi colocado. Que na verdade é a maior parte do... Que é a maior parte, por exemplo, de uma igreja. Com certeza. Que não consegue chegar nesse nível, né? Exatamente. E uma coisa importante, que alguém que tem essa consciência a respeito dos recursos, das bênçãos do Senhor, e entende que é dia a dia o maná é entregue, é dado, fresquinho, novinho, acaba, consequentemente, se tornando uma pessoa que evita desperdício, entende? Então, muitas vezes, hoje, as pessoas reclamam porque elas não são prósperas, mas desperdiçam as coisas, alimentos. De uma forma geral. De forma hoje, geral. Né, por exemplo, no Brasil, a gente está vendo a questão da água. Né, um desperdício. Ainda há um desperdício e a gente está Muito vivendo a escassez. Com Exatamente. certeza, né? E as pessoas não estão enxergando isso também, não. Né? Tem que enxergar isso para ver a questão desse desperdício aí. O que você está desperdiçando? O que você está jogando fora? É isso aí. Então, como caminhamos aqui para a reta finalíssima aí do nosso programa, quero pedir ao pastor Alzeir Rogério para nos conduzir em oração agora, por esse tempo e por esse tema também. E Deus nos livre desse mal aí. Senhor, nós pedimos ao Senhor que, de uma maneira muito especial, o Teu Espírito venha tocar em cada um de nós, a Tua igreja, para que nós possamos, Senhor, entender a responsabilidade que temos diante de um mundo e de uma sociedade que precisa ver a manifestação dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos receber do Senhor as estratégias que o Senhor tem para esse tempo, para que possamos, Senhor, ir de encontro às necessidades daqueles que sofrem, daqueles que estão vivendo a escassez, daqueles que estão precisando de ver as suas necessidades supridas,
Não somente, Senhor, as necessidades espirituais, mas também, Senhor, as necessidades materiais e emocionais. Senhor, que o Senhor possa tocar agora na vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, trazendo a eles a revelação do Teu amor e da Tua graça, que pode suprir cada uma delas em todas as suas necessidades. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.